Madrugada do dia 5 de junho. Campinas é surpreendida por ventos de até 120 km por hora que passaram em várias regiões da cidade, destruindo as árvores e casas. Ao amanhecer, o rastro de destruição era visto por todo o percurso por onde aconteceu a microexplosão. Ruas e avenidas bloqueadas, 2.000 árvores arrancadas. Foram elas que protegeram as casas e as pessoas, pois sem elas os danos seriam bem maiores. Com tudo isso, como promover a recuperação ambiental da cidade? Que tipo de trabalho foi feito nesses locais? Como proteger o município de futuros fenômenos meteorológicos como este? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora. O fenômeno chamado de microexplosão mudou o que as autoridades pensavam sobre o que as intempéries poderiam causar em Campinas. E a data, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, marcou ainda mais o que aconteceu na cidade. Até uma área de APP, Preservação Permanente, que fica no distrito de Sousas, à beira do rio Atibaia, ficou assim. A equipe de jornalismo da TV Câmara Campinas acompanhou o trabalho das equipes e conversou com as pessoas que tentavam entender o que tinha acontecido. De repente começou o trovão, tudo, né? Aconteceu as coisas que eu não saí pra fora. Eu queria sair, minha esposa também não deixou, né? Pra sair. Aí depois que eu consegui sair, eu saí por aqui, ó. Pra poder chegar até lá em cima lá. Foi um sacrifício, porque a árvore tudo caída, tava complicado. A gente estava em casa por volta de umas meia-noite e pouco. E a gente escutou os trovões muito fortes e tal. E chuva mesmo, não deu umas pancadas assim, mas foi rápida. E aí a gente escutou o barulho de coisas caindo, a casa destelhando. Quando a gente foi ver, o fundo da casa tinha quebrado o telhado, tinha voado coisa da casa do vizinho. E aí quando passou a chuva, a gente veio para a rua todo mundo e a gente viu o estrago que tinha acontecido. Nós conversamos com a pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp, Priscila Coutri, que falou sobre o que aconteceu na cidade. A microexplosão, na verdade, é um fenômeno que é quando a nuvem ela fica tão intensa e tão instável que ela meio que explode embaixo. E aí, a hora que ela explode embaixo é que a gente tem a chamada microexplosão. E aí a gente tem um vento muito forte, a chuva muito forte, raios, todos essas ações aí embaixo da nuvem. O que leva a isso é uma instabilidade local muito forte e também aí essa diferença entre áreas mais quentes e áreas mais frias. O tornado, ele acontece do solo para a nuvem, ele é de uma forma muito mais ampla, muito mais regional, não é tão localizada, né, que nem as microexplosões. As microexplosões, elas vêm da nuvem para o solo e normalmente elas ocorrem de uma forma bem localizada. E a destruição que ela deixa normalmente é em linha, não é tão desordenada que nem a do outro fenômeno. O secretário de Serviços Públicos de Campinas lembra das perdas daquele dia. O fenômeno ocorreu ali na Teodureto de Camargo com a Avenida Brasil, veio pelo Taquaral, Alto Taquaral, entrou aqui pelo São Quirino e foi terminar lá no São Conrado, em Sousas, né? Neste trecho, neste corredor de destruição, o que nós conseguimos observar foi a derrubada de aproximadamente 2.000 árvores adultas, ao mesmo tempo. O passo seguinte foi retirar tudo que tinha sido arrancado, limpando a cidade. Uma força-tarefa passou a fazer o mapeamento, arrancar as árvores condenadas, liberar o trânsito, consertar a fiação elétrica. Foram retirados caminhões e caminhões de galhos e troncos. O que sobrou foi tratado de forma a permitir que a natureza se recomponha. É o caso dessa região do Taquaral, em que o manejo foi feito de forma a preservar a árvore.
Nós estamos fazendo sistematicamente uma poda de limpeza, retirando todos os galhos secos que ficaram dependurados e os galhos verdes que ainda não caíram, mas tiveram seu tronco rachado. Fazendo um corte raso, em diagonal, para que a água possa escorrer, né? E tirando todas as lascas para que não haja acúmulo de água e eventualmente proliferação de doenças. Aquelas que conseguirem se tornar e formar uma copa novamente, elas serão mantidas, e aquelas que não, elas serão suprimidas futuramente. Existe toda uma avaliação técnica, né, de risco, de sanidade, se a árvore está sadia, o ataque de fungos ou brocas, se a raiz foi atingida ou não. Então, não havendo nenhum problema para a extração, a árvore continuará no local. Tudo o que foi recolhido veio para o aterro Delta A e utilizado na produção de compostagem para a jardinagem pública da cidade. Aqui, a rotina mudou completamente para receber o material. Nós estamos na unidade de compostagem da Prefeitura para saber o que é feito com os troncos e a galharia que foram remanejados ou até mesmo subtraídos pelo Departamento de Parques e Jardins após o fenômeno que passou aqui na cidade. Quem vai explicar esse trabalho para a gente é o Alexandre, que é diretor do Departamento de Limpeza Urbana. Alexandre, qual é a função nesse momento do DLU? Então, essa unidade de compostagem do DLU, ela recebe aproximadamente 300 toneladas de resíduos verdes provenientes de poda e extração de árvores, etc. Isso é a rotina normal. O volume aumentou consideravelmente, chegando a atingir 10 mil toneladas, que representa mais ou menos 2 anos de recebimento de material se tivéssemos na condição normal. Então, esse material ele vai ser triado e vai ter várias frentes aí de atuação deles. O principal deles é transformar esse material em composto orgânico para justamente devolver esse composto para a terra, a origem de onde as árvores foram erradicadas. A gente também mostrou aqui aqueles troncos enormes daquelas árvores suntuosas que em grande maioria e teve esse problema que inclusive precisaram ser subtraídas. O que é feito com esse material? Então, esse material mais volumoso, né, difícil de prepará-lo para a compostagem, esse material vão ter várias frentes de atuação. Inclusive chegando até a tentar reutilizar esse material como móveis e utensílios, alguma coisa nesse sentido. Hoje a gente está aqui com material que seria em 2 anos. Como que você teve que remanejar todo o trabalho dessa unidade para conseguir receber e até processar esse material? Você viu que o volume ficou assim assustador, né? Sim. Apesar que a gente já tem uma estrutura para receber o dia a dia, como eu falei, as 300 toneladas por mês, a gente já tem uma estrutura de mão de obra e equipamento e foi necessário só acrescentar um pouco mais nessas equipes, a nível de equipamento e mão de obra. Quando esses galhos são separados e vêm para cá, o que acontece? Então, esses galhos mais finos, eles são triturados, esse cavaco de madeira é incorporado junto com um substrato, geralmente adubo animal, e aí sim incorporado na pilha de homogeneização, que ali está todo o material verde coletado num sistema de manutenção de áreas verdes da cidade. Isso é aerado sistematicamente, controle de umidade, temperatura, e depois de aproximadamente 2 a 3 meses, esse material já estaria pronto, maturado, para ser utilizado nas áreas verdes do próprio Departamento de Parques e Jardins. No próximo bloco, a recuperação com o plantio de 4.000 mudas de árvores e como preparar a cidade para fenômenos como estes. Em 2013, Campinas foi a primeira cidade do Brasil a receber o certificado de cidade resiliente pela ONU, a Organização das Nações Unidas.
Significa que é modelo de boas práticas na construção de resiliência para a redução de riscos e desastres, estando preparada para o atendimento em situações de um desastre natural, minimizando as perdas para a população. E foi isso que aconteceu após a microexplosão de 5 de junho. A cidade reagiu de uma forma muito positiva, os funcionários da prefeitura, as empresas que trabalham para a prefeitura, num período de 30 dias, conseguiu remover todas essas árvores caídas, né? E agora, no início da primavera, nós iniciamos o replantio em dobro. Avenidas que antes estavam assim, agora pequenas mudas que vão precisar de muito cuidado devem recompor em até 20 anos a vegetação urbana da cidade. Nesta área, próxima ao Shopping Galeria, o replantio foi realizado na mata ciliar do córrego que corta a região e em ruas do entorno, em um dos locais mais devastados do município. 4.000 mudas de árvores nativas que, num prazo de 20 anos, servirão de proteção. Nós procuramos fazer uma concentração maior de árvores para prevenir um futuro outro processo de microexplosão, né? Na verdade, a destruição nas casas, nas pessoas não foi tão grande por conta de que essas árvores serviram como um anteparo para a força do vento, né, e da chuva, né? E essa concentração tem o objetivo de criar um obstáculo maior, né, a resistir essas altas temperaturas de ventos e chuvas. Sim, mas vocês tiveram também que refazer todo o planejamento em relação à arborização da cidade. Exatamente. Nós fizemos um catálogo, né, um inventário do que caiu, e em cima disso nós replantamos 15 espécies diferentes, todas nativas, né, como é o exemplo aqui do ipê rosa. O ipê rosa é uma espécie que tem um crescimento mais rápido, ela vai estar adulta com aproximadamente 15 anos, né, de vida e vai proporcionar todo aquele conforto térmico, sombreamento. Então, quando as pessoas veem nesses vários locais a árvore, geralmente com esse bambu, é todo esse processo de recuperação da cidade. Exatamente. Esse replantio, ele é a recuperação em dobro daquelas árvores que caíram. O objetivo é criar, então, uma proximidade maior entre as copas de árvores e criar uma resistência maior a um futuro processo de microexplosão. Uma outra ferramenta é um radar meteorológico que o CEPAGRE da Unicamp, em parceria com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp e também com o CPTEC e o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, está instalando para o monitoramento de chuvas no leste do estado e no sul de Minas. E é esse tipo de situação que vai fazer o diferencial para a nossa previsão, que é você poder alertar. Em um sistema integrado, o alerta dado pelo equipamento será enviado às autoridades e disponibilizado no site Campinas Cidade Resiliente. É um sistema integrado entre a previsão, entre a defesa civil, entre a comunicação, como essas informações chegam até a população, porque é importante que as pessoas não vejam isso como uma forma de pânico, quando a gente alerta da possibilidade de um temporal. As autoridades afirmam que, a partir do que aconteceu, é preciso um planejamento de ações para eventos naturais como este. Nós entendemos que esse evento não pode ser esquecido. Ele é um evento que deve ser aprofundado, discutido cada vez mais, para que você tenha um planejamento adequado. Não tem uma escala brasileira de eventos. Então, nós trabalhamos com escalas internacionais, e sendo que a nossa realidade é outra. Estamos levando isso com muito cuidado e esperamos que haja uma mudança de comportamento. Esse evento extremo que a gente vivenciou no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, inclusive, consequência das mudanças climáticas,
ele tem a chance de se repetir novamente e com mais frequência, às vezes com maior violência. Naquele episódio que o secretário Ernesto Paulela falou, foi uma verdade. As árvores serviram como barreira, na verdade elas ajudaram a diminuir a intensidade do vento e ajudaram a diminuir eventuais consequências mais trágicas até. Então também a árvore deu a vida para preservar outra vida. E hoje o que a gente precisa pensar as cidades para mitigar eventualmente esses efeitos das mudanças do clima. Não dá para impedir. Quer dizer, o que o homem já fez com a natureza, agora nós estamos sofrendo as consequências. No próximo bloco, o projeto de recomposição da mata ciliar no coração de Campinas, que prevê o plantio de 9.000 mudas nativas e frutíferas numa área de 51.000 metros quadrados. Córrego Serafim, que começa na Avenida Orozimbo Maia, no centro de Campinas. É um dos que dá origem ao Ribeirão Anhumas, que deságua no rio Atibaia, em Paulínia. Nesta área, já no bairro Taquaral, a mata que fica às margens do córrego está passando por uma recuperação ambiental. Uma APP, Área de Preservação Permanente, tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, o fluxo geológico da fauna e da flora, enfim, a biodiversidade. Mas aqui, isso não acontece com as leucenas, que tomaram conta de todo o local. Por isso, agora elas estão sendo arrancadas e serão substituídas por árvores nativas, que vão mudar todo o cenário. Apesar de bonitas, a espécie nativa da América Central traz grandes problemas ambientais. Essas árvores, elas foram trazidas inadvertidamente da América Central. Ela é mexicana e sem preconceito nenhum com os mexicanos, mas ela é muito agressiva. Ela produz sementes, essas sementes elas germinam até em períodos de seca e elas vão produzindo também substâncias e vão abafando as demais, o crescimento das demais, impedindo que a luz chegue até as demais mudas das outras espécies e vão tomando conta do pedaço e não disponibilizam alimentos para as aves. Isso impacta também na fauna, diminui os alimentos porque as árvores nativas em grande parte são frutíferas e os pássaros, né, aqui do Brasil e da região estão acostumados com essas frutas nativas, então não serve, não há alimento aqui para os pássaros. Isso diminui as populações de avifauna, de aves que deveriam ocupar esses ambientes e, portanto, deixa de desempenhar o papel de corredor ecológico e passa a ser quase que um corredor da morte, com a eliminação das outras espécies vegetais e animais. Em quanto tempo essas novas árvores já vão estar cumprindo a sua função nesse espaço? A função ecológica a partir do 2º ano, onde que a gente diz que o plantio ele já está sustentável, ele não se reverte mais, ele já venceu as pragas, os problemas iniciais de uma muda, controle de formigas. Então esse controle vai se dar por 2 anos. Mas o crescimento completo que nós vamos ter aqui de um bosque, quase em região central da cidade, um bosque de árvores nativas, muitas delas frutíferas, com todos os passarinhos da região de volta, isso vai se dar em 10 a 20 anos. A ação faz parte do Plano Municipal do Verde, aprovado há menos de 1 ano em Campinas. Essa recuperação ambiental, que num primeiro momento as pessoas vão olhar e vão falar: nossa, mas que bosque verdinho está sendo atacado, está sendo eliminado, faz parte de um planejamento de toda a cidade. O Plano do Verde, que planeja a arborização, a verde até 2026, ele prevê o programa de eliminação de espécies invasoras exóticas. Então não é só aqui que existe isso aqui em Campinas? Esse é o começo, é o primeiro projeto. O trabalho, orçado em R$880 mil, está sendo executado por meio de compensação ambiental de uma construtora, em contrapartida a empreendimentos imobiliários implantados ao lado da área a ser reflorestada. E há um cuidado especial para não assorear o córrego. Corta
os troncos bem rente ao solo, deixa as raízes, coloca inibidor de crescimento para que não voltem a formar novas leucenas. E essa raiz, ela apodrece e ela serve de alimento para o crescimento das árvores nativas que vão ser plantadas no lugar. E se tiver porque fica, né, uma semente que ficou de leucena, não vai germinar e crescer? Nesses 2 anos de manutenção, ameaçou a nascer, a gente vai lá e retira a leucena. Toda essa preocupação também de não deixar as raízes, o solo exposto, é justamente para não assorear o córrego. Então nós vamos manter as raízes. E o vereador Luiz Carlos Rossini, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Campinas, veio até o córrego Serafim. Ele está também inspecionando aqui o que está sendo feito pela Prefeitura, em parceria aí com a iniciativa privada, e vai falar agora para a gente das suas primeiras impressões. Vereador, às vezes as pessoas têm esse impacto, né? Nossa, tudo isso vai ser tirado. Como pensar em recuperar? Já não está tudo verde? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa impressão da população que às vezes choca um pouco. Na verdade, assim, a gente tem recebido muita demanda para plantio de árvores, né? As pessoas, aliás, isso é importante saber, que as pessoas estão ficando conscientes da importância, do benefício que a árvore traz para a qualidade de vida, né, para a melhoria do ambiente urbano. E aí, dentro dessa ideia, né, precisamos plantar, e nós vamos plantar mais árvores em Campinas. Uma ação que retira árvores, às vezes pode causar alguma dúvida e preocupação. Mas nós temos acompanhado, através da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, né, essa iniciativa da Secretaria do Verde, da Prefeitura de Campinas. Aliás, antes desse projeto ser iniciado, ele foi submetido a análise, discussão e tem aprovação, inclusive, do Conselho Municipal do Meio Ambiente. E nós estamos diante de um bosque de leucenas bonito, arborizado, verde, né? Mas a gente tem que considerar que não é o adequado para essa localidade. Então, corrigir o erro significa retirar essas espécies invasoras e, obviamente, imediatamente iniciar o plantio das novas espécies. Daqui a alguns anos, nós vamos estar diante de um bosque de árvores nativas, frutíferas, né, que vai cumprir essa mesma finalidade da forma ambientalmente correta. Porque foi uma espécie inadequada, muitas vezes plantada de forma errada, equivocada, que as raízes afetam a calçada, né, o tipo de copa. Agora não, existe a lei de arborização, foi um projeto que eu apresentei na Câmara há muito tempo, ainda nos meus outros mandatos. Nós temos uma política de arborização, nós temos o guia de arborização urbana, que já tem a seleção das espécies que são adequadas para plantio no meio urbano, inclusive aquelas nas vias públicas, sob fiação elétrica. Então, se a gente tiver esse cuidado, a gente faz com que a árvore cumpra o seu papel de melhorar o clima, a umidade relativa do ar, ser abrigo da fauna e da fauna local, né, oferecer esse conforto térmico para as pessoas.